Continuando então as nossas resoluções de exercícios, vocês acabaram então de acompanhar o texto que trata de mais um caso aí, mais uma particularidade dentro da genética, tá ok? Que é a questão dos alelos múltiplos, tudo bem? Já que vocês acabaram de ler toda a teoria, tá? Aí no texto, aqui acima do vídeo. Agora vamos realizar a resolução de um exercício novamente. Acompanhando então a proposta que esse exercício traz para a gente aí, envolvendo os alelos múltiplos, é a seguinte. Qual é a prole de um coelho selvagem, heterozigoto, para Himalaia, que é cruzado com uma fêmea chinchila, heterozigota, para albina? Como vocês já puderam aí já analisaram no texto, aqui nós temos uma relação de dominância aí nessa questão para os alelos múltiplos. Vamos só dar uma revisada rapidamente agora no próximo slide para que a gente possa entender bem aí. Nós temos, né, a seguinte relação, tá? Esse alelo aqui, o selvagem, ele domina sobre chinchila, que domina sobre Himalaia, que domina sobre o albino, tá? Que é esse último aí, tá? Que nós não colocamos mais nenhuma letrinha. Lembrando que, olha, o Czão, então, ele representa o selvagem. O Czão CH, o chinchila. O Czão Hzinho aqui, elevado, o Himalaia. E o Czinho é a condição albina. Os representantes ali que o exercício pede, né, para que a gente trace aí, né, essa relação, então ó, vamos só aí entender o genótipo deles, tá? Então ó, o macho ele é um coelho selvagem, heterozigoto para Himalaia. Então ele é selvagem, certo? A condição dominante, o Czão, certo? Ele vai ser heterozigoto. Por quê? Aqui nós também temos, ó, heterozigoto para Himalaia. Aqui a condição Himalaia também está presente. Então ele seria Czão, Hzinho, certo? E a fêmea, então, ela vai ser cruzada. Então, ela é uma fêmea chinchila, heterozigota para albina. Então nós temos, ela é heterozigota, chinchila, certo? Então nós temos aqui o Czão, CHzinho elevado, e ela é albina, com o Czinho, tá? Entendam que é muito importante a gente entender essa questão da relação aí de dominância entre esses alelos, para a gente entender qual é a condição dominante e qual é a condição recessiva para esses representantes, tudo bem? A seguir, então, a gente vai estar realizando agora aqui o cruzamento deles, ó, como eu mostrei ali para vocês, tá? A separação ali dos representantes, o macho ali, né, o primeiro ali, selvagem heterozigoto para Himalaia, e esse aí é o genótipo dele, e a fêmea chinchila heterozigoto para albina, e esse é o genótipo dela. Vamos realizar, então, a separação dos gametas, tá? Então aqui, nós teremos, vamos colocar o macho aqui em cima. Nós temos o Czão e o Czão Hzinho. E a fêmea, então, né, chinchila para albina, aqui e aqui, certo? O outro alelo dela. Fazendo agora o cruzamento, então, é o mesmo esquema que a gente já vem realizando, tá? Vamos unir os gametas. Então, aqui nós temos a seguinte condição. Sempre, coloquem sempre o alelo dominante antes, tá? Porque ele domina sobre o outro. Então, seria assim, o primeiro representante. O segundo representante aqui seria nessa condição. O próximo representante apresentaria, então, essa condição aqui, certo? E o último representante, a seguinte condição. Então, essa aqui no interior, então, aqui do quadro da resolução, nós temos aí os descendentes, então, a partir desse cruzamento, tá? Analisando, então, esse cruzamento, nós temos o seguinte fator, tá? Aqui eu só peguei e desmembrei tudo aquilo ali para que a gente possa entender bem, tá? Nós temos o seguinte fator, que a partir do cruzamento desses dois representantes que nós realizamos ali, né, anteriormente, 50% deles, então, seriam selvagens. Por quê? Nesses dois genótipos aqui, o selvagem ele domina sobre
o próximo alelo, certo? Então, esses representantes aqui, eles apresentariam, esses filhotes aqui, a característica selvagem, tá? O fenótipo selvagem. 25% seria chinchila, que é esse segundo aqui representante, tá? Onde o alelo chinchila, ele domina sobre o Himalaia. E os outros 25%, então, seria Himalaia, onde o Himalaia domina sobre aí o albino, que é a condição mais recessiva de todas. Por isso que nós tratamos que esse é um caso de alelos múltiplos. Existem vários alelos e existe uma relação de dominância de um alelo sobre o outro. Por isso que nós temos que estar bem atento à resolução de um exercício desse, tá? Que ele acaba sendo um pouco mais complexo do que os anteriores que nós vimos, tá ok? Então, refaça o exercício novamente, para que você entenda bem o conceito. Dê uma lida novamente na teoria, para que fique aí bem afiado aí esse conceito na sua cabeça, tá ok? Para que você entenda bem, para quando você for realizar aí as avaliações virtuais a seguir. Tudo bem?